Oiê, vamos falar do EASIS 3. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E no vídeo de hoje, para a gente poder entender um pouco mais do que é o EASIS 3, é de você, inclusive do que ela quis de você no ano de 2024, eu vou analisar os textos motivadores, o tema de redação, algumas ideias possíveis a serem trabalhadas nesse tema e o que eu achei do tema de redação da EASIS 3 de 2024. Assim como você fez na EASIS 2, a EASIS 3 também pede um tema de redação. A gente tem que mais ou menos, a gente tem as mesmas ideias sendo apresentadas do que a gente tem da OEA macro, então são temas que aparecem com perguntas de sim e de não, perguntas que são abertas, perguntas com aparecem a palavra ou, e inclusive esse ano que apareceu o clássico do que a gente vai ter do uso da palavra entre. Então é uma possibilidade do que a gente tem dentro de tema de redação. O entre é uma coisa que geralmente assusta um pouquinho os alunos, mas você vai perceber que a OEA ela tem muito mais uma ideia de te ajudar com o tema de redação do que realmente te punir. E caso você queira ver os textos motivadores na íntegra para ver como que apareceu palavrinha por palavrinha, tem um link aqui embaixo no meu vídeo, você pode escanear esse código QR para poder dar uma olhadinha em como que foram os textos motivadores do tema de redação de 2024 da EASIS 3. E as palavras que foram utilizadas para a gente poder então entender o tema de redação foram as seguintes para a frase temática: queda nos índices de vacinação, entre o medo e a desinformação. O que eu quero que você perceba é que nesse tema a gente já tem então algumas palavrinhas chaves para poder prestar atenção. Então nós temos então o quedas no índice de vacinação, a palavra medo e a palavra desinformação. O uso da palavra entre pressupõe o uso de que a gente vai ter que então ter a necessidade de compreender dentro desse tema como que a gente fala o que divide o medo e a desinformação para a gente poder falar sobre a queda desses índices de vacinação. Então é perceber que há uma relação entre os dois, sim, mas é perceber como que isso funciona para a gente poder perceber que é apenas medo e apenas desinformação. Então o texto motivador número 1 é o que a gente vai então ter de uma charge que a gente tem aqui no retorno ao ensino básico. Nós temos então um médico mostrando amigo, com inclusive as imagens do que a gente teria do álcool em gel, da vacina e inclusive também de uma máscara, enquanto do inimigo aparece o vírus e duas pessoas tossindo uma em frente à outra. O que a gente pode também pressupor é que dentro a gente tem um aluno sentado na cadeira olhando para um celular. Então a gente poderia talvez ter mais ou menos essa imagem. Então, para a gente ter a leitura desse tema de redação, a gente pode perceber que talvez o que a gente teria como pressuposto do queda de índice de vacinação seria por conta do que a gente tem dessa formação educacional. Então, a gente pode talvez levar isso como um dos pressupostos que a gente tem de como relacionar o que seria amigo, o que poderia ajudar você, como a gente teve também ao longo de toda a pandemia da Covid-19. A falta de confiança, a falta de também conseguir ir se vacinar porque as pessoas não queriam e não acreditavam nas vacinas, ou até mesmo de utilizarem as máscaras. Então é perceber que faz com que a gente tenha, então, tanto uma parte da falta educacional, como a gente poderia também ter uma parte de confiança que a gente pode, inclusive, ler nos próximos textos motivadores. E assim fica o texto motivador número 2. Mais de 60% dos municípios brasileiros não atingiram no ano de 2023 a meta de 95% de cobertura vacinal recomendada pelo Ministério da Saúde, quando considerados os imunizantes aplicados durante o primeiro ano de vida. Ainda que o total de cidades no país que alcançou o índice tenha saltado de 1.745 em 2022 para 2.100 no último ano, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, são 5.568 municípios espalhados por todo o território. Os números mostram-se aquém do necessário. Desde 2016, as coberturas de todos os imunizantes previstos pelo Programa Nacional de Imunizações estão em queda. A situação é preocupante, uma vez que surtos de doenças imunopreveníveis, como sarampo e poliomielite, podem surgir em todo o Brasil, colocando em xeque a saúde da população. Então o que a gente já pode começar a indicar dentro do que a gente tem desse texto motivador número 2 é perceber que a gente está falando então da situação, então a gente percebe que aqui não é uma mera questão de opinião se o índice de vacinação está caindo ou não está caindo. Nós temos sim uma queda sendo se mostrada que a gente tem do problema da vacinação nos primeiros anos, que inclusive pode também causar um problema também de doenças que estão controladas que podem perder esse controle. É perceber também que há um ponto de vista que também talvez possa ser positivo, que é falar de quantas cidades estão sendo vacinadas, que é o que a gente tem aqui desse aumento de 1.745 municípios para 2.100, mas que ainda assim a gente não tem um índice de vacinação que seria o previsto como satisfatório. Então o que a gente não tem ainda como informação dentro desses motivadores? Que é
Por que isso está acontecendo e como que isso está acontecendo? Será que é por conta dos municípios? Porque a gente percebe que a gente tem quase metade dos municípios brasileiros com rede de vacinação. Então, o que está impedindo dessas pessoas irem se vacinar? E assim fica o texto motivador número 3. Pelo menos 1 a cada 5 brasileiros afirma já ter sentido medo de se vacinar ou desistiu de tomar a vacina após ler uma notícia negativa em plataformas digitais. Isso é o que revela o estudo sobre consciência vacinal no Brasil, realizado pelo Conselho Nacional do Ministério Público em conjunto com a Universidade de Santo Amaro, publicado em 2024. A pesquisa revela que 72% dos entrevistados confiam muito nas vacinas e 90% acham os imunizantes importantes ou muito importantes para a saúde pessoal, da família e da comunidade. Embora predomine a confiança quanto à segurança, eficácia e benefícios das vacinas, os brasileiros ainda têm receio. 21% avaliam como alto o risco de reações das vacinas e 27% afirmam já ter sentido medo de se vacinar ou de levar uma criança ou adolescente para se vacinar. Dos 27% que alegaram ter medo, 66% disseram ter receio de reações ou efeitos colaterais graves. Aqui a gente já começa a construir, então, com que talvez seria um dos textos motivadores mais importantes do que a gente leu até agora, que é: por que está acontecendo esse queda de índice de vacinação e como que acontece isso? Então a gente já percebe que aqui nós temos, então, esse receio do que vai acontecer como efeitos que podem ser causados por ter essa vacinação, mas inclusive dessa tomada de decisão de não se tomar vacina por conta de notícias negativas, que pode ser tanto da compreensão que sim, pode se ajudar pela saúde pessoal, da família e da comunidade, mas esse receio que vem por conta de pessoas que nós conhecemos e tomaram essas vacinas e tiveram também esses efeitos colaterais. Então é perceber que há um misto entre fazer o que é bem para a comunidade, mas também do que a gente ouve de pessoas que a gente confia sobre efeitos colaterais que a gente não gostaria que acontecesse conosco. Então a gente já começa a perceber que esse texto motivador cria para nós o que a gente teria de justificativa e explicação dentro dessa redação, que é o que divide esse medo e essa desinformação. Será que a gente tem, então, essa coisa dessa parte do que a gente tem, dessa estrutura, que não fala com a comunidade, que não fica muito claro, ou senão que a gente tem também um problema, talvez até mesmo, de como que essas notícias se espalham? E assim fica o texto motivador número 4. Especialistas apontaram as notícias falsas desfavoráveis à vacina contra papilomavírus humano, HPV, como um dos entraves ao avanço da imunização contra o câncer de colo de útero. Para o ano de 2023, foram estimados 17 mil novos casos desse tipo de câncer, que é o terceiro mais incidente entre mulheres, conforme dados do Instituto Nacional de Câncer. A vacina é considerada o meio mais eficaz de prevenção ao HPV, responsável por esse e outros tipos de câncer. Para o coordenador-geral da Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer do Ministério da Saúde, Fernando Henrique de Albuquerque Maia, o negacionismo da eficácia da vacina, ao lhe atribuir falsos efeitos colaterais, contribuiu para a rejeição da parte da população à imunização. A coordenadora do programa Útero é Vida, da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco, Jurema de Oliveira Lima, também reconheceu as dificuldades impostas ao tratamento pela propagação de notícias falsas. Então aqui entra talvez o segundo que eu consideraria o texto motivador mais importante dessa redação, que é: como que a gente vai ter esse problema do medo e esse problema da desinformação? Eu acho que uma das coisas que mais fica clara nesse tipo de redação é o que a gente tem, como que essa notícia chega, o que se espalha, que a gente tem desse problema das notícias falsas. Então a gente tem não só uma união entre esse medo que é causado porque a gente ouve de pessoas com quem a gente considera, com quem a gente se importa de efeitos colaterais, mas também dessa propagação descontrolada de notícias falsas que chamam muito mais atenção e que desinformam a população. Então eu acho que aqui a gente já começa a perceber que essa organização entre esse medo e essa desinformação cai em cima do quê? De uma falta de fiscalização por conta do governo de conseguir refrear essas notícias falsas, mas inclusive de como que a gente poderia fazer com que ficasse mais clara essa informação, sendo que a gente tem essa rede de vacinação de quase 50% dos municípios, ou seja, de cada 2 municípios, uma tem uma rede de vacinação, ainda assim faz com que a gente tenha se espalhado muito mais sobre as notícias falsas de vacinação do que as notícias verdadeiras. Agora, dos textos motivadores, eu consideraria os textos motivadores mais importantes dessa redação: o texto motivador número 3, o número 4, o número 2 e o número 1
para você poder prestar atenção em teses e argumentação ao longo da sua redação. Não que um deles não seja mais importante ou que seja inútil, mas é que eu colocaria aqui mais esse ranking para você poder prestar mais atenção, pensar nas ideias, para você perceber como que poderia te ajudar na sua argumentação. Então, como a gente está falando de um tema que é que a gente faz essa limitação entre a desinformação e o medo, eu acho que uma das teses possíveis que poderíamos trabalhar seria da negligência do governo em fiscalizar notícias a respeito de vacinação. Então a gente tem que o problema que a gente tem é que essas notícias elas vão sendo espalhadas, primeiro porque elas se criam o medo, porque a gente ouve de pessoas que nós consideramos importantes e qual a gente tem uma certa confiança, mas por um outro lado, a gente tem notícias que se espalham que são notícias falsas, as quais elas se propagam, elas não têm nenhum tipo de punição e muito pior, que elas não têm nenhum tipo de controle pelo governo. Então é um problema que a gente tem quando a gente fala sobre notícia falsa no Brasil, que é como que a gente controla, como que a gente fiscaliza para poder fazer com que a gente informe a população em vez de desinformar. Por um outro lado, eu acho que também fica um pouco claro ao longo do que a gente tem no texto motivador número 2, que é quando a gente fala da participação ativa e social das comunidades no processo de vacinação. Eu acho que é uma coisa interessante da gente perceber que mesmo que a gente tenha uma rede de vacinação muito ampla, esse acesso à população e essa conversa do que a gente tem dos profissionais com a população é muito baixa. Então é perceber que a gente tem sim essa rede de vacinação falando da importância e tudo mais, mas ao mesmo tempo que não conversa com a população. Se a gente tem cada vez mais postos de vacinação, cada vez mais programas de vacinação, o que está faltando? Será que não é a gente ter uma falta de comunicação, uma falta de esclarecimento, de perceber que efeitos colaterais podem sim acontecer com vacinas, mas que isso não é nada mais nada menos do que fazer com que a gente tenha apenas um estudo para conseguir melhorar, para poder fazer com que a gente tenha um avanço na saúde. Então é perceber que há sim um ruído na comunicação, fazendo com que esse tipo de problema, esse tipo de informação caia apenas em pessoas que você confia que são pessoas da sua família, ou se não, cair em notícias falsas que fazem com que você tenha esse medo ampliado, porque você está procurando essa reafirmação do seu medo, em vez de você ir no postinho e conversar, também porque as pessoas do postinho também não conversam com você. Agora, de erros possíveis a respeito desse tema de redação, eu acho que um do primeiro deles é falar que achar que o tema é sobre o movimento anti-vacina. É muito comum que a gente tenha que alunos leiam apenas a frase temática, não leiam os textos motivadores e começam já a escrever redação falando sobre o que achou que é. Esse tema não é sobre o movimento anti-vacina, esse tema está falando sobre medo e desinformação sobre índice de vacinação. Então uma pessoa pode não ter se vacinado, não é porque ela não estudou ou ela também não é negacionista, mas é porque simplesmente ela teve medo e ela prefere não ter esses efeitos colaterais do que ter. Cara, eu já trabalhei com um professor de biologia que falou que não queria tomar vacina da gripe porque ficava muito doente e preferia não ficar doente por tomar uma vacina. E assim, foi uma coisa engraçada porque o professor de inglês olhou pra ela e falou assim, ó, então, eu não sei se eu preciso ensinar você de biologia, mas isso é um efeito colateral comum que dura apenas 2 dias e depois você fica imune, você fica meio que tranquila depois com as outras espécies de gripe. Então, é uma coisa bem esquisita que a gente tem que o movimento anti-vacina é que fala completamente de se vacinar de nada, então tem uma fundamentação de nenhum tipo de vacina. Mas quando a gente fala de índice de vacinação, aqui nesse tema de redação, a gente está percebendo que é um comportamento que está sendo baseado pelo medo e pela desinformação, e não é um movimento anti-vacina que a gente está falando nesse tema de redação. Uma outra coisa que a gente poderia também ter de problema nesse tema é quando a gente não aponta tanto medo quanto desinformação ao mesmo tempo. Aqui, muito provavelmente, um aluno poderia apenas falar sobre medo ao longo de toda a redação ou apenas de desinformação ao longo de toda a redação. Nesses temas que a gente tem sobre entre, é muito comum que o primeiro parágrafo de desenvolvimento fale a palavra que vem antes do entre e no outro parágrafo a gente fala sobre o que a gente tem depois do entre. Então, muito provavelmente, nessa redação, a gente poderia ter que o primeiro desenvolvimento falaria sobre o medo e o segundo desenvolvimento sobre desinformação. Então, temas com entre, você não vai escolher um lado. Quando é o tema de sim e de não, você escolhe um lado. Temas de ou, você escolhe um lado. Temas de pergunta aberta, você escolhe um lado. Temas de entre, você precisa falar o que separa esses dois lados. Agora, de repertórios possíveis que você poderia utilizar nesse tema de redação, eu acho que talvez um dos mais importantes dele, que talvez seja até meio difícil não falar, seria o da pandemia da Covid-19. A gente poderia falar tanto do que a gente tem como referência dessa charge número 1, que fala de muitos elementos do que tem relacionados sobre utilizar máscara, também do álcool gel, da vacina, da tosse que a gente tem também, até da imagem do que a gente tem também do que aparece do inimigo na charge número 1, é bem semelhante
semelhante do que é retratado várias vezes com o que a gente tem do elemento da Covid. Então, é perceber que a pandemia da Covid tem um ótimo exemplo do que a gente fala tanto desse processo de a gente ter a não vacinação, de não acreditar nas notícias, ou inclusive também do processo que é tão difícil de comunicação. E um outro tipo também que a gente teria de repertório possível seria o do que a gente tem da notícia falsa do autismo com vacinas. A gente teve há muito tempo atrás o que a gente teria uma pessoa que ela fez uma pesquisa dentro da Nature relacionando o autismo com vacinas, só que era uma pesquisa falsa. Essa inclusive pesquisa foi retirada dos artigos que a gente tem na Nature para depois fazer com que a gente tenha apenas esse problema que já ficou essa terra arrasada de muitas pessoas que relacionam o autismo com o processo de a gente ter vacina, que inclusive começa como um dos estopins do movimento anti-vacina. Então é perceber que muitas das vezes essas notícias que desinformam, essas notícias falsas, elas deixam uma terra arrasada que mesmo que você retire essa notícia, o estrago já foi tão grande e já foi feito que fica esse problema que é como que a gente consegue controlar depois que essas notícias são colocadas. Então é um problema do governo que é fazer com que a gente faça a limitação de que tipos de notícias podem ser datadas e inclusive publicadas a respeito de saúde, porque elas podem prejudicar a sociedade inteira. E talvez uma das coisas mais importantes do que a gente teria a respeito desse tema seria da criação do SUS. Eu acho que falar do SUS, a que a gente tem hoje acostumado, que 70% dos brasileiros utilizam ele, a gente poder ter o acesso à saúde, é uma coisa que a gente meio que ignora. Então é perceber que o SUS, desde a criação da Constituição da República Federativa do Brasil, em 88, falar que a saúde é um direito nacional e também uma responsabilidade do governo, é uma coisa que a gente meio que esquece, porque antigamente, se a pessoa estava doente, ela ia morrer na rua e era isso, e era pronto. Não é que a pessoa ela ia pro SUS. Pensar que no SUS a gente tem atendimento, que a gente tem vacina, que a gente tem pessoas para te informar, que tem pessoas para cuidar de você, é uma coisa que ela é muito maravilhosa, e a gente tem que também não só valorizar, mas entender também que esse processo do que a gente tem também de índice de vacinação cair, é um processo que a gente precisa sempre atualizar, nunca pode se manter o mesmo, é uma coisa que a gente precisa cada vez mais conversar a respeito desse tipo de assunto e sempre inovar, não é nunca deixar da mesma forma. E por fim, eu acho que um outro repertório que a gente poderia também falar dessa coisa desse medo, dessa desinformação, seria o que a gente teria do filme do Gato de Botas 2. Ao longo do filme do que a gente tem no Gato de Botas 2, mesmo que a gente tenha no filme se falando sobre o medo da morte do gato e inclusive também dessa ansiedade que ele tem, eu acho que a gente falar desse medo, dessa desinformação, dessa coisa que ele não tem essa rede de apoio com quem ele pode procurar uma ajuda, tanto profissional como poderia ser, por exemplo, na figura do perito, que é um cachorro, que ele é terapeuta, mas também dessa rede de apoio como, por exemplo, o amor que ele tem também com a outra, com a sua paixão amorosa. Então é perceber que nesse filme a gente tem uma forma muito responsável e muito madura, mesmo sendo uma animação, sobre falar sobre saúde. Tudo bem que é especificamente sobre saúde mental, e tudo bem que é uma animação, mas é uma coisa bem legal de a gente poder traçar um paralelo. Agora, vamos falar de algumas coisas que talvez não seriam exatamente do que você já conheceria, mas que poderia te ajudar porque você está fazendo a prova. Nas questões 1 a 5, a gente está falando do que a gente tem do livro de leitura obrigatória do CIS-3, que inclusive também é o do Macro, que é Capitães da Areia. Eu acho que para quem passou batido, ou para quem não percebe, o livro ele se fala também dessa época que a gente tem um grande problema sobre a saúde pública, mas principalmente também na figura da Dora, que a gente tem dos seus pais que morreram a doença da varíola, que hoje em dia nós temos sim a sua vacina. Então é perceber que essa coisa que a gente tem sobre o controle de saúde, da informação, essa disponibilização, inclusive também do que a gente tem dessa comunicação com a população, é sempre uma coisa que a gente precisa ter de informação, é sempre uma coisa que a gente precisa sempre aproximar profissional com o cidadão. É por isso que a gente tem uma sociedade. A gente não faz com que todo o peso caia em cima de indivíduos, faz com que os indivíduos sejam ajudados por outros indivíduos. Então é por isso que a gente tem a saúde, para que a saúde possa ajudar a população e a população possa confiar nesses indivíduos também. Uma outra coisa que a gente poderia ter também seria o da que a gente tem da questão número 30, que apesar de estar se falando a respeito de métodos anticoncepcionais, a gente também tem da mesma ideia do que se fala do medo da desinformação, que é como que a gente fala para as pessoas a respeito de saúde, de proteção,
que é uma coisa que a gente não precisa fazer com que a pessoa contraia a doença ou esteja em risco de vida para que ela se sinta segura. Mas também isso tem que sair do quê? De um ponto de que a gente não pode falar apenas de medo, de causar medo e também nem de desinformar. Só que isso é um processo que não é feito da dia para noite. Não é uma coisa que apenas uma vacinazinha ajuda você. E por fim, talvez um outro tipo de repertório que também poderia te ajudar das questões que você estava fazendo é da questão 51, que fala das usinas nucleares de Angra 1 e Angra 2 no Rio de Janeiro. E é essa coisa do que a gente fala, não só do que a gente tem desse entendimento de uma coisa tão perigosa do que é da energia nuclear, mas perceber também de que essa ideia do que a gente fala do medo da desinformação, ela sempre está unida com essa ideia do que a gente pode comunicar-se com a população, deixar claro como se usa, deixar claro como que a gente tem essa conexão para benefício da sociedade. Então é perceber que todos esses repertórios que estão falando para você, eles colocam essa linha de que a gente tem uma responsabilidade do governo, mas também uma responsabilidade dos indivíduos de se unirem para poder fazer com que a gente tenha um bem social. Agora, o que eu achei desse tema? Eu achei esse tema médio. Assim, eu não vou dizer que ele não é um tema bom, porque ele é um tema muito bem organizado. Eu achei que dos textos motivadores do que a gente tem aqui, eles estão até um pouco melhores do que, se eu não me engano, do que a gente teve do que por que a produtividade tóxica estava cada vez mais presente do que a gente teve do ano passado. Os temas da OEA-CIS, para mim, geralmente são temas muito bons. Só que acontece, esse tipo de tema que a gente fala de vacinação, de movimento de vacina, do que a gente fala da Covid, são temas bem esperados. Então, assim, nos últimos 3 anos, 4 anos, era toda hora falando sobre vacinação, vacina, antivacina, negacionismo. Então, um tema que pra mim, eu, Alessandro Perry, pessoalmente, eu já tô meio cansado de ouvir sobre esse tipo de tema. Então eu fico feliz porque esse tema eu não preciso mais conversar sobre um possível tema. Então sempre quando eu crio meus vídeos sobre sugestão de tema, aí eu já falo quais temas são possíveis e também ignorando os últimos temas do que já passaram. Então, por exemplo, no ano que vem, quando eu for fazer as minhas apostas, os sugestões de tema, eu não preciso falar de vacinação. Porque é tanta gente que fica falando de vacinação, de Covid, de pandemia, que meio que fica repetitivo, fica parecendo uma coisa meio papagaio, de que, tipo, sempre vai cair o tema sobre vacinação. Então, como caiu, eu achei muito bom. Eu achei interessante essa parte do de falar do medo da desinformação e como a gente pode falar sobre a sociedade, inclusive falar sobre a participação do governo como elementos importantes dessa organização do tema, mas eu não vou dizer que também eu já estava meio cansado de ouvir toda hora sobre esses tipos de tema que ficam falando toda hora sobre vacinação. Então é uma coisa que já fica meio tranquilo que não preciso mais falar sobre esse assunto. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Fica aqui então como que a gente tem o tema da redação de OEA-CIS 3 de 2024. Você tem alguma dúvida, alguma coisa que você não entendeu, alguma coisa que gostaria de perguntar? Escreve aqui nos comentários, por gentileza. E vale lembrar que se você quiser vir estudar comigo, para você se preparar para a OEA-CIS 3 ou até a OEA-CIS 2 e a OEA Macro, tem uma coisa de redação aqui embaixo do link. Ou, se não, você pode também escanear esse código QR aqui na tela com a câmera do seu celular para poder pagar por R$40 pelo curso completo e vitalício. Então, se você compra no primeiro ano do ensino médio, você tem até a vida inteira para poder utilizar o curso que é atualizado frequentemente com análises dos antigos temas, com análise também de parágrafos, de exemplos de introdução, desenvolvimento e conclusão, também redações com notas muito altas, redações com notas um pouco mais baixas, mas de pessoas que passaram, e estratégias de argumentação para você se mandar muito bem dentro do que a gente tem da redação da OEA. Se você não gostou do curso, você achou que não era muito bem o que você queria, dentro de 30 dias você pode pedir o reembolso completo. E para você que é meu aluno no meu curso, ou você que é membro aqui do canal, também vai ter um vídeo meu fazendo essa redação na íntegra. Então eu vou pegar uma folha de redação e escrever nos modelos do que a gente tem das medidas da redação da OEA, pegar apenas como referência a prova do que a gente teve da OEA, fazer a argumentação, como que eu faria essa argumentação e como que eu faria essa organização, para você poder perceber que é bem ok para a gente poder fazer esse tema de redação e para você poder também conferir. Então, se você é membro do canal ou se você é meu aluno no meu curso de redação, você pode conferir esse vídeo também. E para você que quer estudar um pouquinho mais a respeito da OEA e também você ficou curioso com os outros temas de redação, tem esse vídeo ao qual eu falei do tema de redação da OEA-CIS 2 do mesmo ano de 2024, lendo os textos motivadores, falando de erros possíveis e teses possíveis. Ou se quiser ver até os textos motivadores, as ideias possíveis, os repertórios e perguntas que poderiam te ajudar a você na OEA Macro, tem esse vídeo ao qual eu analisei o tema de redação da OEA
macro de 2024. Se você quer ver quais foram os temas dos anos passados e de todos os temas que eu falei desde 2020 que foi lançado as edições UEA CIS 2, CIS 3 e macro, tem essa playlist ao qual eu falo de todos os temas de redação da UEA. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui, espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!